Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira videoaula sobre as bases da nossa fé enquanto Igreja Irmãos Menonitas. Só fazendo uma recapitulação aqui, no primeiro vídeo nós falamos sobre a história da igreja, especificamente falamos sobre a história anabatista, de Menossinos, dos Irmãos Menonitas. No segundo vídeo nós falamos sobre as nossas doutrinas, falamos um pouquinho mais sobre o que cremos como igreja. Então nós falamos sobre o ser de Deus, sobre a revelação de Deus e falamos sobre criação e humanidade. E nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre pecado, a doutrina do pecado, sobre salvação e sobre, se der tempo, nós vamos falar também sobre a natureza da igreja, ok? Pecado, o que vem à sua mente quando você pensa em pecado? Tem uma palavrinha que se chama hamartiologia. O que é hamartiologia? A hamartiologia significa a doutrina do pecado. A palavra hamartiologia, uma palavra um tanto quanto estranha, ela vem de dois termos gregos, que é hamartia, que traz a ideia de impureza, de erro, desvio, e logos, a palavra, que tem a ver com lógica ou raciocínio. Por isso nós falamos na matéria de teologia sistemática, hamartiologia, tem a ver com a doutrina do pecado. Então, a hamartiologia, ela apresenta um estudo sistemático a respeito do pecado em todos os aspectos, conforme as Escrituras. Então, é importante a gente falar sobre a doutrina do pecado, sobre a hamartiologia, porque nós temos aí as implicações que gera na história da criação e em nossa história também, e também quando a gente compreende todo o desenrolar do pecado, da humanidade, dos nossos pecados, a gente consegue compreender melhor a grandeza da salvação providenciada pelo nosso Deus. Então, o pecado, ele traz essa ideia de que toda vez que nós pecamos, nós erramos um alvo. O alvo é obedecer e agradar a Deus. E todas as vezes que nós pecamos, logo nós desobedecemos e nós erramos o alvo. Então o conceito de pecado, nesse ponto, enfatiza essa ideia de transgressão da lei de Deus. Então o pecado, biblicamente falando, é a transgressão da lei de Deus, é um erro e um desvio contra Deus, é uma rebelião. Então nós temos alguns pontos quando a gente fala sobre pecado. A origem do pecado, então, se dá em Gênesis capítulo 3, com a queda de Adão e Eva. Eles pecaram e deram a origem ao pecado na raça humana. Então houve a participação da figura do tentador ali, na personificação da serpente. E quando a gente pensa também na origem do pecado, a gente pensa também no pecado original. Então a hamartiologia, a doutrina do pecado, aborda a doutrina, aborda tanto o pecado, a origem do pecado, como o pecado original, do qual todos os homens já foram afetados. Então nascem participando, nasce com esse pecado, com o pecado original, o pecado de Gênesis capítulo 3. Então o pecado original diz respeito principalmente à condição pecaminosa de todos os seres humanos após a queda de Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão caiu em pecado contra Deus, então todos os seres humanos caíram com eles, tornando-se igualmente culpados. O homem não é
pecador porque peca, mas peca porque é pecador, já tem essa natureza. Então, nesse sentido, alguns assuntos importantes são tratados com a incapacidade moral, o homem é incapaz porque é pecador, e a transmissibilidade da natureza pecaminosa de Adão para a sua posteridade. As consequências do pecado, nós infelizmente vemos as consequências do pecado, então todas essas calamidades, todos esses desastres, tudo que acontece de negativo na humanidade, na criação de Deus, é fruto do pecado. Ok? Então, o pecado é essa transgressão contra os propósitos de Deus. Todo pecado é desobediência a Deus, é a rejeição dos propósitos de Deus para a humanidade. Pecado é o poder maligno, porque ele traz a ideia de que nós podemos ser independentes, podemos ser igual a Deus. Adão e Eva descenderam, desencadearam o poder do pecado no mundo. O pecado produziu morte física e espiritual. Consequentemente, todos os seres humanos, como eu falei, estão sob o domínio do pecado. O pecado é rebelião, como nós falamos. O pecado procura satisfazer o desejo do ser humano, do coração humano. Todos nós temos desejos e procuramos satisfazer o nosso coração com alguma coisa. Geralmente, o ser humano já nasce assim, com desejo, com fome de algo. E o ser humano ele vai ou se satisfazer no Senhor ou se satisfazer nos seus prazeres, né? E aí nós chamamos isso de pecado. O pecado ele é coletivo também. O mal é individual, coletivo e cósmico. Mas, como eu falei no início, quando a gente tem essa consciência que nós somos pecadores, que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado é transgredir a lei do Senhor, nós olhamos para a cruz de Jesus e nós então compreendemos quão poderoso e quão poderosa foi a obra do Senhor morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, possibilitando para nós então salvação das trevas, salvação da condição, da condenação do pecado. Então, Jesus ele nos possibilita a salvação pela graça. Pela graça nós somos salvos. Quero ler alguns textos. Gênesis 3, nós já sabemos a narrativa da queda do homem. Nós temos Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 8 e 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes. Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, todos nós carecemos da glória de Deus e nós podemos sermos salvos por Cristo Jesus pela graça, não por obras, pela graça. Deus nos oferece, então, salvação. Essa salvação, nós precisamos entender que é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. O propósito da vinda de Jesus foi salvar pecadores,
redimir o homem do julgamento e do poder do pecado, e também conectar, reconciliar o homem com Deus, através do derramamento do sangue de Cristo Jesus. Ele nos possibilita, nos providencia um único sacrifício suficiente pelo pecado. E quando nós, então, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos enxertados, nós somos inseridos, batizados no corpo de Cristo, e nós fazemos parte da nova aliança. Somos salvos, então, queridos, pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos convence. Nós ouvimos a pregação, ouvimos a mensagem, e o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e assim nós nos inclinamos à necessidade da salvação. Então, todo aquele que aceita Jesus, ele se arrepende dos pecados e confia em Cristo como seu Senhor e Salvador, e recebe perdão do Senhor, recebe perdão dos seus pecados. Através do poder do Espírito Santo, todo aquele que crê em Jesus nasce na família de Deus e recebe em segurança, recebe a salvação. A fé salvadora envolve a rendição da vontade a Cristo Jesus, a completa confiança nele e obediência à sua palavra como discípulo fiel. Nós temos os textos para basear em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, quando os discípulos ali e outras pessoas que foram batizadas, convertidas, estão se dedicando à oração, perseverando no ensino, no partir do pão. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós temos também 1 João 1,9. Depois eu vou colocar todas as referências na descrição do vídeo, tá bom, queridos? 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrar por aqui esses dois breves estudos e reflexões sobre o pecado, sobre o mal, o que o pecado fez conosco e o que a salvação em Jesus pode trazer para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa meditar em tudo que nós conversamos aqui. Que Deus continue nos ajudando a nos aproximarmos mais dele e a obedecermos mais ao Senhor. Amém.